Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem tem essa paz, glorifica a Deus com as palmas de vitória. Amados, tudo bem com vocês, irmãos? Tudo bem aí, irmãos? Tudo bem? Tudo bem, irmãs? Tudo bem? Tudo bem, irmãs? Então levanta a mão para o céu, levanta. Diga assim comigo: com Jesus no barco, vai tudo bem. Com Jesus no barco, vai tudo bem. Olha para alguém que está do teu lado e diga: com Jesus no barco, vai tudo bem. Fala para ele: Jesus está no teu barco. Se está no teu barco, vai tudo bem. Aceite a doce paz do Senhor Jesus nesta noite. Vocês irmãos, vocês internautas, os irmãos que ouvem através da 103,9 FM, Rádio Corisco, a voz da libertação. Pega a sua Bíblia, irmãos, por favor. A hora já está avançada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fico feliz em ver vocês na casa de Deus. Ver que vocês gostam de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Na hora da palavra eu quero pedir ajuda para o meu amigo, irmão Samuel, fazer aquele fundo musical. Onde eu estava fazendo uma matéria da faculdade, e a matéria da faculdade perguntava qual que é o nível de influência da música na liturgia cristã. Qual é o nível de influência da música, do louvor, na liturgia de um culto cristão. E o louvor e a adoração num culto é muito importante para trazer um ambiente e preparar a terra para que a palavra seja semeada. Amém? Então nós precisamos louvar, precisamos preparar para cantarmos, louvarmos, e não pode ser de qualquer jeito, né, irmãos? Tem pessoas que acham que é de qualquer jeito e não é de qualquer jeito. Eu fico feliz quando eu vejo jovens, né, os conselheiros do louvor, ensaiando, as irmãs ensaiando, os varões ensaiando. Tem pessoa que acha que não é preciso. Eu vou cantar com a minha voz de taquara rachada e Deus entende. Aí Deus está falando assim: eu entendo até certo ponto. Até certo ponto eu entendo, mas a partir do momento que você deixa de zelar, de agir com zelo nas coisas de Deus, e fala assim: eu não recebo. Seu sacrifício está como o sacrifício de Caim, e eu prefiro o sacrifício de Abel. 4 pessoas entendeu, mas tá bom. Se 4 entendeu, tá bom. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, quem achou, diga amém. Vamos lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu falo e vocês repetem, por favor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente instruído para toda boa obra. Levanta a Bíblia para o céu, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, aqui está a tua palavra. Orienta-nos conforme o teu querer, a tua vontade. Senhor, o meu coração é uma terra boa, preparada para receber
a tua palavra. E eu creio que vai frutificar. Amém. Pode se assentar, amados irmãos. Desocupa as mãos, dá uma salva de palmas para Jesus. E com a boca pode glorificá-lo. Vamos lá? Quem está pronto, diga amém. Como diz o pastor Marco Feliciano, apertar o cinto aí. Apertar. Aleluia. Paulo escreve essa epístola ao seu filho na fé, Timóteo. Ele está escrevendo uma carta pastoral e ao mesmo tempo uma carta de prisão. Paulo está preso. E ele se preocupava muito com Timóteo. Então quando ele escreve porque ele ama Timóteo. Ele quer Timóteo bem. Então ele vai escrever esta carta. Se nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 em diante, olha o que diz a Bíblia. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15: E que desde a tua meninice sabe a Sagrada Escritura, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aí ele fala no versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Ela é inspirada, ela é inerrante, não há erro nela. E ela é infalível palavra de Deus. Eu notei aqui algumas frases de alguns pregadores, alguns homens de Deus, a respeito da Bíblia Sagrada. Billy Graham, ele dizia assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. Aí ele continua dizendo: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. O que ele estava falando, o que nós lemos hoje, pode ter certeza que vai acontecer amanhã. E nós vemos, quando olhamos o contexto Brasil e mundo, o que está na Bíblia está acontecendo. Então a Bíblia é mais atual que o UOL, é mais atual que a Folha de São Paulo, é mais atual que os jornais que estão aí rodando para trazer informação. Você quer ter informação do futuro? Leia a Bíblia. Você quer saber o que Deus tem para você, o que Deus quer para você? Não precisa ir atrás de profeta, não. É só você ler a Bíblia, que ela é mais atual do que o jornal que vai lançar amanhã cedo. Martim Lutero, ele diz assim, fiz uma aliança com Deus. Estou falando de alguns homens que falaram sobre a palavra. Martim Lutero diz assim: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões. Ele estava dizendo assim: eu não preciso de visões, nem sonhos. Ele diz assim: não precisa enviar anjo, não. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, e tudo que eu preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a vida futura, está escrito nela. Você quer aprender dessa vida? Quer ter conhecimento para essa vida? A Bíblia tem as instruções.
Quer ter conhecimento para a vida eterna, como você deve seguir, o que você deve fazer? A Bíblia Sagrada vai te orientar. Amém? Spurgeon, escrevendo, ele disse: a Bíblia contém o que os homens odeiam, irmão Marcos. A Bíblia contém aquilo que os homens odeiam. O que eles odeiam? A verdade. Você quer deixar um endemoniado furioso, você quer deixar um herético furioso, você quer deixar alguém furioso, lê para ele o que está na Sagrada Escritura, que ele vai ficar furioso, porque os homens ímpios, que estão indo de mal a pior, odeiam o que está escrito na palavra de Deus. Mas nós precisamos amar esta palavra dia após dia. Aleluia, que atrás que foi 2 glória. Tem 7 pessoas, mas 2 glória tá bom. Aleluia. A Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Conhecereis a verdade vos. Conhecereis a verdade vos. Tem gente que não quer libertação, é por isso que não quer conhecer a verdade. Mas aquele que quer ser liberto, conhece a verdade. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem glória para Jesus? Eu já falei que palma parecendo pipoca, para mim tá bom, mas para Jesus você pode dar aquelas palmas gostosas. Aleluia. John Piper, um pastor, ele diz assim: se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra. Eu faço um desafio com você, eu não quero que você faça isso daí, mas eu podia fazer um desafio com você. Para de ler a palavra e comece só a ler jornal, só revista do mundo. Para de ler a palavra. Eu acho que talvez tenha alguém que está assim desse jeito aqui. Parou de ler a palavra, encostou ela lá, e tem crente que faz assim, ó, Salmo 91, só porque está aberto o Senhor vai me dar livramento. O Senhor falou assim: ó, toma cuidado, crente. Coloca lá a Bíblia em cima lá, do fogão não, do micro-ondas, lá na estante lá, coloca ela lá, deixa ela lá pegando poeira. E aí você fica o dia inteiro no celular. Outros, o dia inteiro sentado na frente, pastor, eu trabalho. Então tá bom, vamos tirar. Você chega de casa, não medita na palavra, você fica lá de frente com a sua novelinha. Aí na hora do seu almoço, você, em vez de meditar na Sagrada Escritura, orar, você fica no celular. Vai fazendo isso para você ver. Daqui a pouco você não tem força mais para nada. Você não tem ânimo para viver, a depressão chega, o choro chega, o desânimo chega. Você diz: o que está acontecendo comigo? E o Senhor está dizendo: é porque você deixou de meditar na minha palavra. Oh Espírito, eu sinto Ele aqui, ó, falando mansinho com vocês. Eu sinto a presença do bendito aqui, ó. Oh, aleluia. Ó, posso falar mais? Posso falar mais? Deixa a palavra lá em cima eu ia falar de novo fogão, irmão. Da geladeira lá, do seu móvel lá, ou deixa na cabeceira da cama lá naquele criadinho mudo, no Salmo 91. Aí você fica na vizinha ou no vizinho fofocando, falando dos outros, criticando o Lula. O Lula, você criticando ele, não, ele está ganhando todo mês. Aí daqui a pouco você está dizendo assim: meu Deus, parece que a minha vida não muda. Parece que dia após dia eu estou pior. Não tenho força para nada, parece que nada dá certo. Deus está falando assim: é porque você deixou de me buscar e de querer conhecer eu um pouquinho mais. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
Porque quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecê-lo, ele vai se revelando, ele vai se revelando, ele vai se revelando, ele vai se revelando, ele vai falando assim: é assim que eu quero que você seja. É por isso que quando você vai meditar na Sagrada Escritura, que você está se alimentando, comendo, aí bate aquele sono. Você já fez esse teste? Bate aquele sono, mas se você deixar a Bíblia do lado e pegar o celular, parece que o sono foi embora. Que Satanás mesmo, o que é para nos corromper, o que é para nos afastar, o que é para nos, aleluia, tirar a nossa atenção, não tira o nosso sono. Mas quando é para ler a Escritura, parece que o sono vem, e o diabo está dizendo: continua. E Deus está dizendo: não faça a vontade do diabo e nem da sua carne. Medita dia e noite na lei do Senhor, porque meditando na lei do Senhor, você vai saber o caminho, você vai saber aonde Deus quer que você chegue. Você quer ir morar no céu? Quem quer ir morar no céu? Só 7 pessoas, meu Deus. Quem quer ir morar no céu? Eu vou virar até as covas para não ficar envergonhado. Quem quer ir morar no céu? Quem quer? Então medita na palavra de Deus. Existem tantos livros de autoajuda, e as pessoas passam mais tempo no livro de autoajuda. Revista de moda, né? As irmãs gostam muito de roupa, né, irmãs? Tem um tempo para ver né? Os irmãos. Deus amor não gosta de futebol, né? Aí passa tanto tempo vendo coisas que não edifica. Vamos começar a meditar na Sagrada Escritura, porque nela vocês vão ver que ela fala da vida eterna. E Jesus disse: e ela testifica de mim. Aleluia! Se a fé vem da palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra. Introdução: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo do século. Não foram poucas tentativas. A Bíblia sempre foi atacada. Não foram poucas tentativas de desacreditá-la, até mesmo de aboli-la da sociedade. Bíblias foram queimadas, Bíblias foram proibidas, Bíblias foram de todas as formas. Os homens tentavam deixar ela obsoleta, arcaica. Eles olhavam para a Bíblia e diziam assim: isso aqui é história lá de trás, esquece. Os homens tentaram de alguma forma dizer que a Bíblia estava ultrapassada. Se você for lá no portal da internet Missões Portas Abertas, que é um grupo missionário evangelístico que fala sobre a evangelização, a missão no mundo inteiro, ele vai dizer os países que mais perseguem cristão, que é difícil você pregar a palavra. Ele vai listar e listou na última pesquisa 22 países. 22 países. Que se você chegar no aeroporto lá, eles for caçar na sua mala, investigar o que tem e achar uma Bíblia. Tem país que a pessoa é levada à escravidão ou campos de concentrações, outras levadas à pena de morte e coisas assim para pior. Existem países que proíbem a entrada e o uso da Sagrada Escritura em seu território. No último levantamento feito pelas Missões Portas Abertas, 22 países, um dos países, Coreia do Norte, China, Turquia, Irã, Arábia Saudita, Eritreia, Vietnã, Taiwan e assim por diante. Lá na Coreia do Sul, os irmãos cristãos, porque a Coreia do Sul é um dos países mais evangélicos, um dos países mais pentecostal que existe no mundo, Coreia do Sul. Os irmãos daquele país pegam sacos, colocam alimentos, porque Coreia do Norte fica ao lado, tem um rio. Eu não sei se é rio ou se é uma parte do oceano que separa as duas Coreias. Eu creio que é um rio.
E aí tem uma correnteza do rio, da água. Então aqueles irmãos juntam alimento, junta algo para comer e coloca parte da Bíblia, ou uma folha de um versículo bíblico, ou de um capítulo, dentro daquele saquinho. Ele vai até um ponto mais alto, aonde a correnteza vai descer, e ele lança aquele monte de saco com alimento e com versículos bíblicos. Para que quando chegar lá na Coreia do Norte, mas é difícil chegar, porque os soldados param no meio do caminho, mas alguns passam, e algumas pessoas coreanas do norte pegam. Tem um alimento para se alimentar, tem um versículo para ler. Mas aquela pessoa se apega com aquele versículo, com um versículo. Se ela pega com aquele versículo, ela é levada para campos de concentrações, prisão perpétua, ou até morte, condenação por morte. Isso aí são os países que perseguem. Países que o evangelho é proibido, países que a palavra de Deus não pode ser anunciada. Mas, falando de países de fora, quando nós olhamos para o Brasil, temos o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso Supremo Tribunal de Justiça, desenvolvendo leis, aonde proíbe a Bíblia nas escolas, aonde proíbe as Bíblias nas bibliotecas e até na leitura na Câmara de Vereadores, dos deputados estaduais, federais, senadores e até lá em Brasília. Isso aí está acontecendo dentro do Brasil. Li uma matéria esses tempos que falava de Bauru, falava de Araçatuba, que estava ocorrendo e cumprindo esta ordem, até que em Sorocaba, né, o prefeito Manga diz, tem a ordem, mas nós não vamos cumprir esta ordem. Nós não vamos impedir que a palavra de Deus seja lida nas escolas, seja lida nas bibliotecas e seja lida pelos vereadores dessa cidade. Essa ação dele fez com que ele fosse processado. Eu pergunto para você, você ora pelo prefeito da sua cidade? Que ele pode ser de outro ministério, congregar lá na igreja tal, e você é muito saudosista, né? Eu sou Deus amoriano e eu quero que os irmãos, irmãos de outro ministério, eu estou falando aqui que alguns, né? Todos não. Eu quero que os irmãos fica para lá. O Manga é de outra igreja, eu não oro por ele não. Que coisa feia. Era para você orar todo dia por ele, sabe por quê? Porque ele crê em Jesus, aleluia, e tomam ações a respeito da fé, que é importante para todos vocês que moram em Sorocaba. Imagine tirar a Bíblia das escolas e colocar lá uma revista onde o seu filho e a sua filha pode beijar outro do mesmo sexo. E tem crente que está lá, desculpe, dormindo. Mas nós estamos aprendendo para que nós fiquemos atentos e vigilantes. Porque o fim está aí. E o diabo está preocupado com você e também com a sua família. Mas o Senhor também está preocupado conosco, está levantando um exército que defende a Sagrada Escritura e também a sua fé em Cristo Jesus. Quem pode glorificar ao Senhor? O mundo perseguir, querer desacreditar a Bíblia é algo normal. O mundo perseguir, querer desacreditar a Bíblia, a nossa fé é algo normal. Mas grave isso aqui. Um grande perigo não é o mundo lá fora. Um grande perigo está dentro da igreja. Dentro das igrejas. Dentro dos ministérios. Quando o mundo ataca
ataca a Sagrada Escritura, quando o mundo desacredita na palavra, quando o mundo nos persegue, ele está fazendo aquilo que a Bíblia diz, mas nós devemos ficar atentos, é dentro das, aleluia, das igrejas, das comunidades cristãs. Por quê? Por causa dos falsos mestres, por causa dos falsos doutores, por causa dos falsos pastores, que relativiza a verdade das Escrituras. O que é relativizar? A Sagrada Escritura, a Bíblia, para esses falsos mestres, como para alguns do mundo, a Bíblia já não é mais a verdade. Ela pode conter alguns textos que falam a verdade, mas ela não é a verdade. Certo pastor famoso, pregador, ele diz assim: a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Aí ele foi refutado na internet. Alguns pastores, mestre, teólogo, conhecedor da Sagrada, foi para a internet e disse: não, a Bíblia não contém a verdade de Deus. A Bíblia é a própria verdade de Deus. Ela não contém, ela é a verdade de Deus. Por isso que nós devemos valorizar a Sagrada Escritura. Por isso, falsos doutores, falsos pastores que relativizam as verdades da Escritura, e outros que dão mais ênfase. Agora eu vou para um lado que eu vou pegar um pouquinho os crentes da Deus Amor, os obreiros da Deus Amor. Posso? Porque é fácil falar dos vizinhos, né, irmão Elias? Agora vamos para nós. Relativizam a palavra de Deus, que é a verdade, dizendo: ela contém um pouquinho da verdade. Aí eles dizem, ela não é a verdade absoluta. E outros que dão mais importância às suas experiências espirituais. Quem sabe o que é uma experiência espiritual? Quem sabe? É você ter uma visão, é você ter uma revelação, é você ter um sonho e dizer assim: o meu sonho foi Deus que revelou. A partir de hoje tem que ser uma doutrina. Oh, glória é coisa nenhuma. Glória é coisa nenhuma. Se aquela revelação, aquela profecia, aquela visão não tiver base nas Escrituras, ela serve para você somente. Ela não pode servir como doutrina para uma igreja. O que serve de doutrina para a igreja é o que está dentro desta palavra. É o que está dentro da Sagrada Escritura. É aquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo. Tem gente que é espiritual. Ele tem visão, ele tem revelação, ele tem sonho todo dia. Aí porque ele tem sonho e revelação todo dia, ele diz assim: a partir de hoje tem que ser assim, porque Deus me revelou. Mas o que diz a palavra? A palavra diz que sim ou não? A palavra não achei nada que afirme e valida. Então, fica com a revelação para você. Fica com a visão para você. Porque ela serve para você. É Deus despertando você. É Deus te orientando aquilo que você deve fazer. Quem está entendendo? Vou fazer aqui um comparativo. O pastor Tiago teve uma revelação. A partir de hoje ninguém pode usar gravata vermelha aqui. Mas na Bíblia não está falando nada. Na Bíblia não está falando nada. Aí eu digo, a partir de hoje é doutrina da igreja. A Bíblia não está falando nada. O sangue de Jesus é vermelho. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O véu do templo era bordô, quase cor de sangue escuro. Quem está entendendo? Por causa da minha revelação, da minha visão, eu estou dizendo para ser doutrina. Não. Se a Bíblia não fala, não tem por que eu colocar um jugo pesado no pastor Ligabão e nos obreiros, e nem na igreja.
porque o jugo ou o fardo de Cristo é suave, não pesa. Quando vem de Deus, nós servimos a Ele com alegria, dizendo: é de Deus, então está tranquilo. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Então não queira, irmã, não queira, irmã, ou irmão, fazer das suas experiências espiritual como um fardo para alguém, como uma obrigação para alguém. Eu tenho isso comigo, não adianta vir falar para mim, tem que ser assim, assim, se a Bíblia falar que não deve ser assim. Sou uma pessoa muito madura. Os irmãos que estão comigo durante o dia, nas conversas da Bíblia, sabe que eu sou muito claro nas coisas que eu leio e nas coisas que eu acredito, conforme a Sagrada Escritura. Eu valorizo mais a Sagrada Escritura do que uma revelação, do que uma profecia, do que uma visão, do que um sonho. Se eu quero que Deus me revele, eu começo a ler mais a Sagrada Escritura, porque é a maior revelação de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo verdadeiramente esta palavra? Dá glória para Jesus. Oh, aleluia. Nenhuma experiência pessoal com Deus sem base bíblica pode se tornar uma doutrina ou um ensino. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma revelação ou uma visão, eu tive um sonho, esse dia eu contei para minha esposa, que sonho terrível que eu tive. Aí eu cheguei na igreja e falei assim: irmãos, a partir de amanhã é isso aqui. O sonho foi para mim. Deus não falou para mim falar para ninguém, somente para minha esposa, que é minha companheira. Mas era um despertamento de Deus para mim. Não era um macumbeiro, não, era vários macumbeiros me perseguindo, querendo me derrotar. Com os seus trabalhos, com as suas estratégias. Então, aquilo que Deus falou para mim, Deus está revelando para vocês colocar a sua barba no molho, porque se Deus falar, você tem que falar. Mas se Deus não falar que é para o povo, isso aí é para você que está recebendo esta revelação. A palavra de Deus, ela é a primícia, o primórdio. Alguns líderes, esses tempos atrás, estava vendo uma matéria, pastor Ligabon, um pastor batista. Esse pastor foi excluído da sua convenção batista, porque ele dizia: nós precisamos atualizar a Bíblia Sagrada para conseguir incluir uma classe de pessoas. Um grande pregador que já foi de um ministério chamado Caio Fábio, que era um nome conhecido em todos os lugares, caiu da graça, não se arrependeu e hoje prega que a Bíblia precisa se atualizar. Um pregador mais jovem, conhecido por muita gente nova, chamado Victor Azevedo, começou a falar de algumas coisas que muitos aplaudiam, mas ainda existe aqueles que são defensores da fé e levantam a bandeira dizendo: isso aí é tudo heresia. E você tem que estar pronto para defender a sua fé. Você tem que estar pronto para defender aquilo que a Bíblia defende. Você precisa lutar como um guerreiro que foi chamado por Deus. João capítulo 10, versículo 10 e 11, eu disse esses dias que cito: ladrão vem senão a matar, roubar e destruir. E alguns olham para este ladrão e dizem: é o diabo. Não é o diabo. Não é o diabo. São pessoas usadas pelo diabo, que vem matar, roubar e destruir. Jesus estava falando destes ladrões, falando dos salteadores, dos ladrões,
estava referindo aos falsos mestres. Ouvindo um irmão no podcast, ele diz assim: uma profecia que seja da carne, a pessoa crê, talvez ela possa até receber pela fé que ela tem. Agora, um ensino de um falso profeta, o ensino de um falso mestre, o ensino de um falso doutor, pode levar pessoas para o inferno. Por isso que você precisa folhear mais a Sagrada Escritura, comer mais deste manto revelado por Deus, para que você não seja enganado pelos tais que estão à nossa volta, procurando as ovelhinhas gordinhas, cheias de pelo, para tosquiar o seu pelo, arrancar a tua carne e vender até o seu osso, se eles puderem. Mas graças a Deus que Jesus está alertando esta igreja. Eu sei que alguns não gostam de palavras assim, eu sei que alguns gostam de palavras, talvez, de calça, de aleluia, de veste assim, mas isso aqui é a verdadeira palavra que está sendo pregada. Se você não meditar nas Escrituras, como que você vai conhecer o Deus que revelou ela? Eles tentam desconstruir a palavra. Diga comigo, desconstrução. Fala, desconstrução. Vivemos na era da pós-modernidade. Eles tentam, pastores, desconstruir a herança da Bíblia, desconstruir os valores, as éticas, a moral que tem na Bíblia e os conjuntos espirituais. Eles começam a tentar invalidar. Não, isso aqui é apenas papel, escrito por homens aí, escrito por homens, que você nem conhece esses homens, você nem sabe quem foi eles, e por que você fica lendo isso aí, ouvindo isso aí, e o que Moisés escreveu lá na lei, lá, não vale mais, o que Paulo falou, esquece. Estamos num tempo de paz e amor. Aleluia. Misericórdia. Eles estão desconstruindo a palavra. A palavra de Deus está perdendo a sua força, porque eles estão no nosso meio, e o mundo está em volta de nós, e apoiam e aplaudem eles. Mas nós muitas vezes estamos com preguiça de ler, meditar, aprender e se alimentar desta palavra. Eles estão relativizando a palavra. O relativismo é uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores são relativos com o contexto histórico, cultural e social de uma sociedade, de um grupo. Vou dar exemplo. Aqui no Brasil, tal coisa é pecado, mas você vai para fora. Não, tem que obedecer à cultura deles. Tem que entrar. Isso aqui é errado no Brasil, mas aqui na Europa não é errado. Está relativizando conforme a cultura, o contexto histórico. E nós precisamos entender o que é pecado no Brasil, é pecado na Europa, é pecado na Ásia, é pecado na África. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus é uma só. E o que eu acho lindo é que Jesus já dizia, Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu gosto da palavra, porque lá em Hebreus 13, a Bíblia Sagrada diz que Jesus mesmo, o autor dos Hebreus, está escrevendo e está dizendo, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que a Bíblia está dizendo, não muda, Ele continua o mesmo do começo da tua fé. O mesmo hoje e o mesmo eternamente.
Para o cristão, a palavra de Deus é a verdade, ela não mudou. Falei da desconstrução, da relativização, e agora eu vou falar um pouquinho do politicamente correto. O termo politicamente correto é usado para descrever expressões. Não, vou voltar um pouquinho na relativização. Posso voltar? Posso? Eu falei da poligamia, falei da monogamia. Quem lembra na segunda-feira passada? Aqui no Brasil nós dizer poligamia é pecado. Aí você chega lá no outro país de outro continente e fala assim, aqui não é pecado. Aí você fala assim, oh glória, no Brasil não é aqui eu posso, é lá vão ter. Tem crente que ele vai começar a atirar aqui, atirar lá, atirar colar. Ele já tem a dele, mas já tem. A Bíblia dizia sobre isso. É o filho deitando com a sua madrasta, está na Bíblia. Quem já leu isso aqui? Está na Bíblia, Paulo escrevendo. Vocês vão deixar esse fulano fazer o que ele quer até quando? Fulano está deitando com a sua própria madrasta. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. No Brasil é pecado, aí vai lá. Não, lá não é, lá pode. Tem gente que está só esperando liberar. A igreja de Deus amou liberar segundo, terceiro casamento, para largar a mulher, largar o homem e casar de novo. Quem está entendendo? Batíamos forte na televisão. Não nem liberou e um monte de gente já tem televisão dentro de casa. Imagina quando liberar. Liberou hoje, você vai amanhã lá nas Casas Bahia. Aí tá assim, ó, tá assim, sai no jornal. Casas Bahia, está super lotado. Tá alguma promoção? Não, é os crentes que fez fila para comprar a televisão. O sangue de Jesus tem poder. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, o politicamente correto, agora entrando no politicamente correto, o termo politicamente correto é usado para descrever expressões políticas ou ações que evitam ofender, excluir ou marginalizar grupos de pessoas que estão vistos como de desfavorecido ou discriminado por causa de gênero, orientação sexual ou cor. Hoje, por causa do politicamente correto, se eu estiver pregando aqui contra um grupo minoritário, para um grupo desfavorecido ou discriminado, eu posso até, cadeia. Só que nós precisamos entender que a Bíblia Sagrada não muda. O perigo é que não podemos pregar a palavra de Deus da forma que ela é. Se ela vai contra esses grupos, estamos colocando nosso pescoço na guilhotina, esperando o carrasco fazer isso aqui, ó. Será que nós estamos prontos como João Batista? Pode cortar. Pode cortar. Cortaram a cabeça de João Batista, colocaram na bandeja. E Jesus está declarando, é igual a João Batista? Não houve, não haverá. Porque ele é o maior dos profetas. Será que nós estamos prontos, pastor? Se eu falo para mim, será que eu estou pronto? Preguei na segunda passada um pouquinho sobre isso. Hoje eu estava vendo um vídeo de um jovem pregando na rua, movimento, ele pregando, alguém passou e disse, cala a boca, para com isso, aqui não é lugar de pregar isso. Aquele jovem olhou para aquela pessoa e disse assim, se você não se converter, você vai para o inferno. Mas Jesus ama a tua alma e está te chamando. Quando ele falou isso, o homem ficou mais furioso ainda. Se o homem estava com um demônio, entrou a legião dentro dele. Porque a sociedade que nós vivemos não está pronta para ouvir o evangelho genuíno. Não está pronto para ouvir a palavra de Deus como ela é.
Mas não se preocupa não, Deus vai te levantar para isso. E se você morrer por causa do evangelho, do testemunho de Cristo, você vai receber coroa de vida eterna. O Espírito Santo! O politicamente correto é uma nova forma de dizer o que é certo ou errado, criminalizando aqueles que vão contra a opinião desses grupos. O cristianismo conservador não tem espaço dentro desta visão. Exemplo, tem um cantor aí que canta esse louvor aqui, por causa de ética, é feio ficar falando, mas tem que falar, porque é um culto de ensinamento. Tem um cantor que canta esse louvor aqui, ó. Deus cuida de mim. Quem já cantou esse louvor? Quem já cantou? Vamos lá, vai lá, Samuel. Vai, você sabe, Deus, eu não sei cantar, você que vai ter que tocar aí pro povo ver. Deus cuida de mim, na sombra da tua asas, Deus cuida de mim. Amém, tá bom, tem. Então vocês vão ficar emocionados, vai começar aí. Fala, esse pastor virou cantor agora. Ele, um certo tempo, ele era um homem sério, casado, aí começou a separar das mulheres, começou a casar com uma, duas. Hoje acho que ele está no 4º, 5º casamento dele. Aí ele começou a juntar lá com o Caetano Veloso. Quem conhece o Caetano Veloso? É, esse daí mesmo. Você conhece. Você tem cara que gostava da música do Caetano Veloso. Aí ele juntou lá. Aí começou a ter uns problemas lá, umas discussão sobre o evangelho, a palavra tem que mudar. E aí ele também entrou nesse debate. Ele jogou aquele hino, sabe assim, ó. Vou mais que a neve. Quem já ouviu? O alvo mais que a neve. Aí ele falou assim: não, esse louvor da harpa aí é um louvor racista. Isso é o politicamente correto. Se sente ofendido porque o louvor está dizendo que alvo mais que a neve. Aleluia, querendo, aleluia, agir ou colocar como errado um louvor que não é ligado ao homem, é de adoração a Deus. É essas pessoas que nós temos que tomar cuidado. E tem crente que segue. Se eu pegar aqui e entrar na rede social, no Instagram de alguns crentes, você vai ver ele seguindo fulano, batendo palma para ele. E nós devemos fugir da aparência do mal, porque nós não podemos concordar com as trevas. Devemos amar os pecadores como Jesus amou, mas nós não devemos fazer parte da sua mesa. Isso aqui é o politicamente correto. E agora, outro ponto que está acontecendo, vocês estão entendendo? Estão entendendo? A ameaça que a igreja está vivendo, a anulação da Bíblia, o ataque do diabo para invalidar a Sagrada Escritura, e um evangelho que está entrando no nosso meio, que não é o evangelho de Cristo. E Paulo disse: se alguém pregar um outro evangelho que não seja esse aqui, seja maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Outro evangelho, um evangelho adaptado para agradar grupos. Sabe aquele evangelho que se adapta para agradar A, B, C? Neste contexto surge o evangelho social, o evangelho liberal. Vem como está, permanece como está. O importante é paz e amor. O importante é que Deus ama você. E do jeito que você está, você vai para o céu. E o camarada está com 3, 4. A mulher está com 5, igual a mulher samaritana. O que você está não é seu. É emprestado. Estou vendo que o Senhor é um profeta. Ela vai, volta transformada, porque Jesus falou a verdade para ela. Jesus amava ela, mas queria que ela se libertasse daquilo que prendia ela. Evangelho social liberal, o evangelho ecumênico, um evangelho que busca a união de todas as religiões, que diz crer em Cristo. Pensou, irmã? Nós dentro dessa igreja
Vamos receber fulano de tal. Ele crê em Jesus, mas é dos espíritas. Vamos receber fulano de tal. Fulana de tal, ela crê em Jesus, mas ela é dos mormons. É o evangelho ecumênico, querendo juntar todos aqueles que creem em Cristo da sua forma, para se unir e se tornar uma só fé. Você precisa entender que se nós não tiver enquadrado na Sagrada Escritura, nós podemos dizer até de Jesus, mas nós não fazemos parte do seu corpo. Pensou? Congregando com os espíritas, mormon, testemunho de Jeová, adventista e até o bandista, que lá no terreiro o nome de Jesus não é Jesus, é Oxalá. Você conhece Jesus? E lá eu vou lá, visito lá, e nós fala de Jesus. Fala de Jesus. Aí fala assim, é só o espírito, o guia tal, o enxu tal, que não gosta de Jesus. Os outros gostam. Os outros gostam. É isso que eu ouvi de um jovem de 13 anos, que frequenta a Umbanda, falou, o espírito, o guia tal, não gosta de Jesus, mas os outros gostam. Será? Por isso que nós devemos defender a palavra de Deus como ela é. Como ela ensina. Por isso que nós devemos tomar cuidado para que isso não entre no nosso meio. E aí quando eu olho para mim, olho para vocês, você não pode permitir que isso toma conta do seu ser. Mas você precisa servir e seguir a Jesus verdadeiramente. Em corpo e alma e espírito. O outro evangelho é o evangelho inclusivo. Vocês sabem o que é o evangelho inclusivo? Não posso falar aqui, então eu posso ser processado. Sabe o que é o evangelho inclusivo? É as igrejas evangélicas, para agradar a certo tipo de grupo, fazendo casamento de homossexuais. Pastor, está acontecendo? E está acontecendo nos Estados Unidos, até no Brasil. Nós devemos olhar para nós e dizer, não, eu não concordo. A Bíblia não aprova. Nós amamos os pecadores, mas nós não amamos o pecado. O evangelho inclusivo defende a inclusão da comunidade LGBT até para tomar ceia junto com você. Tem igreja que o corpo e o sangue de Cristo é passado e as pessoas, aleluia, do mesmo sexo estão casados, fazendo atrocidades, estão tocando no corpo e no sangue de Cristo. E aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, que é santo, é puro e é verdadeiro. Você pode dar glória para Jesus? Eu sei que alguns queriam que eu estivesse pregando de chave, de carro, aleluia, de profecia, mas é um culto de ensinamento, vai se alimentando da palavra, vai se enchendo da palavra, vai sendo edificado por esta palavra, que Deus está nos alertando. O outro evangelho não importa o que o autor do texto bíblico diz, mas sim aquilo que o leitor entende. Se formos contra ou pregar a palavra de Deus em sua essência, somos considerados fascista, homofóbico ou causador de ódio. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia continua sendo a infalível palavra de Deus. A Bíblia continua sendo a inerrante palavra de Deus. A Bíblia continua sendo inspirada pelo Espírito Santo e revelada por Deus. Aleluia! A Bíblia Sagrada, para nós encerrar. 2 Pedro, quem pode abrir lá em 2 Pedro? Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro, lá no final da Sagrada Escritura, vamos lá. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler e vocês vão acompanhando. Olha o que diz. 2 Pedro capítulo
2 Pedro capítulo 1, versículo 16, olha o que diz: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente. Grava isso no teu coração, a palavra de Deus não é fábula, não é história da carochinha e não tem receita para magia. O que ela exige de mim e de você é obediência. Se obedecer a palavra de Deus, se obedecer o Senhor da palavra, você vai comer o melhor desta terra. Versículo 16 diz que a Bíblia não é fábula. Deus inspirou. Ele inspira, mas ele também fala. Versículo 17: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Deus inspira, mas Deus também fala. Olha Deus falando: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Versículo 18: e ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. A palavra de Deus é inspirada, é revelada, e é Deus que fala. Oh, glória! Além de Deus inspirar, além de Deus falar, a Bíblia diz que Deus inspira os homens santos. Sim, olha o versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não é vontade de homem. Mas o que é, pastor? Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Se for ler a palavra de Deus, você precisa entender que ela é inspirada. Foi o Espírito Santo que inspirou os homens de Deus. Olha o que diz 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Oh, aleluia. A Escritura é inspirada. Se ela é inspirada, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Qual é o propósito da Escritura inspirada? Ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que nós possamos ser perfeitos. A Bíblia é fonte de esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E esta palavra é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz que a palavra é a espada do Espírito. Mas por que a palavra é a espada do Espírito? Porque com ela nós contra-atacamos o adversário da nossa alma. Jesus está sendo tentado, ele diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isaías escrevendo diz que toda a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas faz aquilo que agrada ao próprio Deus. Sabe o que Deus está dizendo? A sua palavra continua sendo o mapa do viajante, o mapa do peregrino, o mapa daquele que não pertence a esta terra, mas pertence ao céu. É nela que você encontra palavras de vida eterna. Pode aplaudir a Jesus?